Oi, gente, então convidando vocês para o nosso curso Caminhos da Psicopatologia, onde a gente vai refazer um pouco o percurso, é uma proposta assim, histórica de reconstrução e desconstrução do DSM em comparação com a diagnóstica psicanalítica, mas também psicológica, mas também neurológica, de forma a mostrar os encruzamentos e entroncamentos e desencontros dentro desses caminhos que formam a psicopatologia, de uma posição crítica, né, em relação às suas epistemologias e ontologias. Então, quem quiser mais informações sobre o curso, acesse o link aqui na descrição. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta que não cessa de não aparecer, né? Uma pergunta da Gusta, que diz: adoraria saber o que você pensa sobre a psicologia humanista existencial, sobre a Gestalt e sobre a fenomenologia. Abraços. Super Nertan diz: tio Cris, fala sobre a Gestalt terapia, por favor. Caio César, queria ouvir o Dunker falando sobre a Gestalt terapia. Tiago Batista: olá, professor, você poderia falar sobre Fritz Perls e a Gestalt terapia? Psicologia da arte. Professor, será que você poderia falar sobre as possíveis ou não aproximações da Gestalt terapia com a psicanálise? Obrigado e parabéns pelo canal. Rodrigo Bartechini. Olá, poderia, por favor, falar sobre a Gestalt terapia, seus pontos e contrapontos, influências e como é vista nos dias de hoje? Juliano Ricardo de Oliveira. Professor Christian, gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre a relação entre Gestalt terapia, o Perls, e a psicanálise, mais especificamente sobre a revisão teórica proposta pelo Perls em seu livro Ego, Fome e Agressão. Jéssica Guedes, professor, não sei onde pedir um vídeo, porque não tenho redes sociais, então vou pedir por aqui, espero que a mensagem chegue. Gostaria que o senhor discorresse sobre o método da Gestalt terapia. Agradeço muitíssimo suas reflexões partilhadas aqui. Jéssica, Juliano, Rodrigo, todo mundo, diante de uma questão assim insistente de vocês, eu resolvi convocar, pedir, ajoelhar, invocando a minha primeira supervisora clínica de todos os tempos, Lilian Frazão. Primeira vez que fui atender o paciente, estava lá a querida Lilian, que é uma, eu diria, mentora fundadora, né? Uma pessoa muito expressiva, né? Da história da Gestalt terapia no Brasil. Foi professora do Instituto de Psicologia da USP durante muitos anos, né? Formou psicoterapeutas na associação, acho que ela vai falar sobre isso, né? De psicoterapia gestáltica. E está com a vida a pleno vapor aqui, publicando, com uma coleção de livros, dando supervisão, atendendo gente no Brasil, fora do Brasil. Lilian, querida, bem-vinda ao nosso canal. Você ouviu todas as perguntas, o público clama pela vossa sabedoria gestáltica. O que você me diz? Muita coisa, Christian. Eu vou começar respondendo, ou tentando responder um pouco a essas perguntas. A Gestalt terapia foi criada por um indivíduo que se chama Fritz Perls e sua esposa, Laura Perls, da qual, infelizmente, se fala pouco, e Perls foi psicanalista a maior parte da vida dele. Porém, ele começou a fazer algumas observações diferentes da psicanálise freudiana. Estamos falando dos anos 30, 40. Nossa, das primeiras gerações ele foi, então. Das primeiras gerações de psicanalistas, né? Uhum. Sim, Ele tinha uma abordagem mais inglesa, mais francesa? eu diria, ele era alemão. Uhum. Ele participou muito ativamente dos movimentos de contracultura em Frankfurt. Ele fez análise com alguns bons analistas da época, Landauer. Teve, inclusive, quando ele lançou o primeiro livro dele,
ele foi muito bem recebido por alguns psicanalistas. Mas a história do livro é a seguinte: ele foi um dos primeiros teóricos a pensar na importância da agressividade como uma coisa necessária nos processos de assimilação. Quando ele pensou isso, ele ainda era psicanalista. E ia ter um congresso na Tchecoslováquia, em 1945, eu acho. Ele, nessa época, morava na África do Sul. Ele era judeu, mudou para a África do Sul e, inclusive, ele fundou na África do Sul o Instituto Sul-Africano de Psicanálise. E ele foi a esse congresso na Tchecoslováquia apresentar um trabalho sobre a questão da agressividade. E, feliz da vida, foi conhecer o Freud, se sentiu mal recebido pelo Freud, voltou muito frustrado para a África do Sul e desencantado com a psicanálise. Resolveu, então, transformar essa apresentação num livro. E esse livro, que é o Ego, Fome e Agressão, tem um subtítulo muito interessante. Ele se propõe a uma revisão da psicanálise, né? A partir daí, na África do Sul, eles foram extremamente bem-sucedidos, tinham uma mansão, ele tinha um avião particular, imagina, 1940 e cacetada, mas em virtude do apartheid e com a experiência do nazismo na Alemanha, ele ficou com medo e emigrou para os Estados Unidos. Lá, no início, ele ainda era psicanalista, mas começou a escrever o livro que funda a abordagem, que é um que se chama Gestalt Therapy, e ele tem um subtítulo que não saiu em português, que é Excitement and Growth, Excitamento e Crescimento na Personalidade Humana. Esse título, por si só, já diz alguma coisa a respeito da gestalterapia, que é a ideia de crescimento enquanto um processo que ocorre ao longo de toda a nossa vida. Não se restringe às etapas de desenvolvimento. Eu entrei em contato com essa abordagem quando eu era aluna da USP ainda, através da Thérèse Telegen, que foi minha professora, e fui convidada para um workshop. Nesta época, eu já fazia... Era 70. 70... Isso foi 72. 72. Auge da contracultura, né? A Califórnia em chamas, né? Stonewall. Essa é uma coincidência muito interessante, porque na Europa e Estados Unidos, ela nasce no meio de um movimento de contracultura importante, e no Brasil também, né? Coincidências, talvez não tão casuais. Nesse workshop, eu tive uma experiência muito intensa, mais intensa do que meus anos de terapia. Saí de lá dizendo, eu quero aprender a fazer esse negócio.
continuo até hoje tentando aprender. Vou aprender. Conta uma coisa dessa experiência, Lilian. Assim, uma cena, um momento. Conto. A gestalterapia tem uma visão de homem holística. Nós não separamos mente, corpo, psíquico e físico. É a visão de holismo do Ian Smuts. E é importante eu contar isso para contar a cena. Claro. A cena que me marcou muito, nós estávamos bem no final do workshop, era um workshop vivencial, e eu me sentei na frente da terapeuta, uma inglesa, e disse, com toda a petulância que a gente tem com 20 e poucos anos... Eu tive depois seu supervisionando, eu lembro disso, você me acolheu. E aí? E disse, olha, eu queria trabalhar, mas eu não tenho nenhum tema para trabalhar. Nisso, eu estava balançando o pé. E ela disse, o que você está fazendo com o seu pé? Com uma certa irritação, porque era óbvio que eu estava fazendo, mas em gestalterapia não existe obviedade. Ou nós só trabalhamos com o óbvio. Aí entra fenomenologia, mas chego aí. Aí eu disse, eu estou balançando. E ela, então, pediu, exagere esse movimento. E eu exagerei o movimento e ela, então, perguntou, e agora, o que você está fazendo? Eu falei, agora eu estou chutando. E ela, então, falou, e o que você quer chutar? Christian, eu tive uma sessão de terapia mais profunda do que eu tinha tido até então, embora tivesse já com uns 3 anos de terapia. Fiquei encantada. Algumas pessoas saíram desse workshop também muito impressionadas e começamos um grupo de estudos autodidáticos. E, ao longo do tempo, fomos convidando gestalterapeutas, principalmente americanos, para virem nos dar treinamento. Que me encanta na gestalterapia? A visão de homem, que é um homem visto em sua totalidade, sempre na relação com o ambiente. Tanto é que eu não gosto de escrever organismo e ambiente. Eu escrevo organismo / ambiente, porque eu entendo que é uma coisa, é uma unidade indissociável. A outra coisa é a visão de que o homem, como eu já disse, está em constante processo de crescimento e desenvolvimento. E um outro aspecto que eu gosto muito é a visão que nós temos daquilo que alguns chamam de doentio, patológico, anormal, etc. Aliás, um dia eu quero saber o que é normal, mas isso é uma coisa que não sei. A nossa visão é que esses comportamentos, assim chamados esquisitos, estranhos, anormais, doentios, na verdade, se originam daquilo que nós chamamos de ajustamentos criativos. O que é um ajustamento criativo? É a capacidade do indivíduo de se ajustar às situações, considerando simultaneamente os seus recursos e possibilidades e
os recursos e possibilidades do meio, sendo que meio vai desde o meio relacional mais próximo até o mundo no qual nós vivemos, né? Então, quando isso se constitui, legal. Porém, quando isto se mantém ao longo do tempo e do espaço, perde a sua funcionalidade e torna-se disfuncional. Nós chamamos isso de gestalt aberta, que demanda por fechamento. O que é fechamento neste caso? É reconfigurar o vivido, né? E pensar no presente, no aqui e agora, sendo que a noção de aqui e agora, que muitas vezes é entendida erroneamente como excluindo passado e futuro, não é. E sim, o aqui e agora significa o passado tal como configurado no presente e o futuro tal como configurado no presente. Uma outra coisa que me encanta, em Gestalt terapia, nós não julgamos, nós não avaliamos. Nós trabalhamos fenomenologicamente. Quer dizer o quê? Nós estamos preocupados com como a pessoa compreende aquilo que está vivenciando. Então, a gente pergunta, por exemplo, alguém me fala, eu estou deprimido. Eu não tenho ideia do que isso quer dizer. Eu tenho uma ideia da comunalidade da depressão. Todo deprimido sente tristeza, desânimo, vontade de não fazer nada, mas cada pessoa se sente deprimida de uma forma diferente e a depressão está a serviço de alguma coisa. Ninguém deprime à toa, né? Ou seja, tem uma função para ela. Lilian, nesse processo de crescimento e de transformação, né, em relação a aquilo que foi funcional no momento e que deixa de ser funcional no outro, como é que entra aí o conceito de Gestalt? Gestalt a gente estuda, né, uma teoria da percepção, do fechamento da forma, né, certas propriedades da figuração. Como é que se junta isso na técnica, no método gestáltico, né? Dizer... Olha, a tua pergunta é ótima, Christian. Foi uma certa briga entre a Laura Pels e o Fritz Perls, porque a Laura tinha sido aluna do Wertheimer, que foi um nome de peso na psicologia da Gestalt, e ela era contrária a esse nome. Ela gostaria de ter chamado de psicanálise da concentração. Da concentração, ou seja, da atenção. Da atenção. Um dos focos do nosso trabalho é awareness, que nada mais é do que ter consciência do que está acontecendo comigo, como isso está acontecendo comigo, para que isso está acontecendo. Bom, mas a Gestalt terapia traz a Gestalt psicologia, ela traz uma grande reviravolta, do meu ponto de vista, na ciência. Porque, enquanto se tentava descobrir o detalhe do detalhe do detalhe do fenômeno, a psicologia da Gestalt diz não.
A percepção não funciona assim. A gente percebe totalidades. Isto influenciou um cara que se chama Kurt Goldstein, que criou a teoria organísmica. Peirce e Laura trabalharam com o Goldstein e trouxeram essa ideia de totalidade para Gestalt terapia. Gestalt, a palavra em alemão, significa totalidade ou configuração. Uhum. Na verdade, o parentesco não é muito grande. Nós trabalhamos, sim, com o conceito de figura-fundo, nós trabalhamos com o conceito de campo, que é uma consequência da psicologia da Gestalt, através da teoria de campo do Kurt Lewin. Uhum. Uhum. Mas a sua pergunta é ótima, tem muito pouco a ver. Tá. Mas tem a ver com a questão da percepção. Quando a gente fala em awareness, a gente quer saber como é que você percebe isso, né? Uhum. Então, em nenhum momento, um bom terapeuta gestáltico vai dizer é isso, o que você está sentindo é isso, o que está acontecendo é não sei, eu Uhum. não sei. Suspensão, né, do juízo, né? Por quê? Inclusive, Christian, assim, essa semana passada, um grupo de gestalterapeutas, a gente vem conversando e se mostrando preocupados com a banalização da gestalterapia, né? Uhum. Sim. Soltamos até um manifesto a respeito da tentativa de simplificar a complexidade dessa abordagem. Fala um pouco disso, Lília, porque a gente também na psicanálise está às voltas com esse processo, né, de banalização, que veio com a linguagem digital, que veio com as discussões sobre regulamentação de psicoterapia, e a gestalterapia é uma das forças mais antigas, a gente pode dizer, né, e a gente está conversando antes, e mais em crescimento no Brasil. Como é que vocês estão vendo isso? Olha, a nossa comunidade gestáltica é a maior do mundo. Nós somos mais de 10 mil. Mas, infelizmente, às vezes está se ensinando uma gestalterapia que é incompatível com o ponto de vista epistemológico, metodológico e conceitual da gestalterapia, né? Publicando protocolos, primeira sessão você faz isso, segunda aquilo. Isto não é gestalterapia. Tá? Estão manualizando a Gestalt, assim, para caber nos protocolos de evidência, os consensos. Puxa, e isso a partir das técnicas, o grounding, colocando a coisa como se fosse uma sucessão de aplicações. É mais ou menos assim? Isso Uhum. é terrível, porque isso tira um outro conceito que para nós é sagrado, é cada pessoa é única e singular. Tem até uma questão teórica que eu adoro, de um indivíduo que se chamava Beisser, e ele escreveu um único artigo que se chama Teoria Paradoxal da Mudança, que basicamente diz que você muda quando você se torna quem você é. Interessante. Explica um pouco melhor, Lilian. A gente está numa pesquisa hoje sobre o que é transformação em psicoterapia. Estou aqui numa encomenda minha agora, direta. Como é que a gente muda? Nós vivemos, Christian, num universo, primeiro, de parecer. E a gente
tenta ser o que não é. Então eu tento ser inteligente como Christian Dunker, bonita como a Gisele Bündchen, inteligente como não sei quem. E isso é um desperdício enorme de energia, porque eu tento parecer o que eu não sou, né? Então, e isso atualmente é uma demanda muito forte do meio. A gente passa um dia recebendo mensagens de como a gente deveria ser, como a gente deve se vestir, que cores que a gente tem que usar, qual é a cor da moda, etc, etc. E a gente, com isso, fica no mundo do parecer. E a nossa beleza não está no parecer, está no ser, né? E como a gente reconhece que está sendo? No meio de tantas parecências, identificações, alienações e maquiagens que podem ser, né, desde de plástica até discursos, estilos, né, prêt-à-porter. Quando no meio dessa bagunça a gente diz, aqui estou eu? Tendo awareness, tendo consciência de quem nós somos e como somos, e acolhendo respeitosa e amorosamente quem nós somos. Como é que eu vou te dizer isso? Há pessoas, Cristian, você deve ter isso na sua experiência também, que chegam até nós sem nunca terem se fundado como pessoas. E é nesse sentido que eu digo que, às vezes, o olhar do terapeuta é um olhar fundante. Daí a importância de nós não julgarmos e não avaliarmos, porque isso abre o espaço do ser e sair do universo do parecer. O universo do parecer é muito triste. Eu uma vez escrevi um poeminha pequenininho dizendo o seguinte: tentamos tanto na vida ser. Colamos retalhos, cortamos pedaços, viramos mosaico. E, no entanto, o que é preciso é coragem. Coragem de ser quem somos. Lindo, Lilian. Confesso que ressoa dos dois lados, né? Me lembra Rogers, Tornar-se Pessoa, contemporâneo do Pius, né? Também americano, né? Congruência, empatia, a importância de estar, né, em presença com o outro e da aceitação. E me lembra também, pensando em outras coisas que você falou, a bioenergética, o Reich, né, a importância do corpo, das técnicas, dos exercícios, e que... Isso, eu queria te perguntar, como é que fica a Gestalt? Tá entre os dois? Tem influência dos dois? Não tem nada a ver? Como é que é? Olha, o Peus foi paciente do Reich, gostava muito do Reich. O Peus tinha um estilo de trabalho muito confrontativo. E no Brasil, quando nós começamos com gestalterapia e quando fundamos o primeiro centro de estudos de gestalterapia, recebemos muitas cartas. Carta é o bisavô do e-mail, essas coisas, para os jovens que estão nos assistindo, se oferecendo para vir dar treinamento em gestalterapia. E a gente respondeu a todos dizendo que não, que nós estávamos buscando uma forma de fazer gestalterapia
mais condizente com a cultura brasileira. Brasileiros são mais amorosos, mais afetivos, mais calorosos. Então, esse modelo confrontativo, ou até algumas Uhum, vezes violento, uhum, uhum, não é a gestalterapia que a grande maioria pratica no Brasil. uhum, uhum. E a bioenergética, às Sim, o vezes, Reich tinha essa questão da agressividade, né, de quebrar coraças, no começo do tratamento principalmente. pois é, eu costumo dizer o seguinte: defesas não se quebram. Porque a defesa existe por alguma razão. Nunca vi ninguém defender uma caixa de fósforos velha e vazia. Então, um outro conceito que a gente tem em Gestalt terapia, a gente precisa criar autossuporte. O que é autossuporte? É a pessoa se dar conta dos recursos e potencialidades que ela tem e do que ela não tem. Porque se você sabe o que você não tem ou o que você não dá conta, você tem como administrar. Se eu não sei cozinhar, e sei que não sei cozinhar, eu posso fazer um curso de culinária, eu posso comer comida congelada, eu posso comer fora, etc. Então, Christian, e tem a ver com a sua pergunta do ser, à medida que eu me dou conta dos recursos que eu tenho, eu não preciso parecer o que eu não sou, Uhum. né? Acho que a gente ainda tem. Eu estudo gestalterapia há 53 anos. Uhum. Eu costumo brincar e dizer que eu vou reencarnar e eu vou ser gestalterapeuta de novo, para continuar pesquisando, estudando o que nessa encarnação não deu. É uma abordagem muito complexa. Quando você lê esse livro fundador da abordagem, ele é um livro dificílimo de entender. Eu acho que eu já li ele umas 20 vezes ou mais. Uhum. Tanto é que um dos propósitos dessa coleção que eu coordeno junto com a Karina Fukumitsu é criar condições para poder absorver o livro do Peirce. Porque tem muita coisa nas entrelinhas. Uhum. Uhum. Lília, pensando nessa tua trajetória, né? Pensando nisso que você falou, de que ali no começo teve uma decisão de fazer uma gestalt terapia brasileira, a brasileira, né? E pensando nos centenas, milhares de supervisionandos, de alunos que você teve, que você tem, o que você diria assim que a Lilian trouxe para a gestalt terapia? Tá? Que você assim ou acrescentou, ou reviu, ou sintetizou, que pudesse assim, né, dar um toque, né, no conjunto ou das técnicas, ou das atitudes, ou das modalidades de fundamentação, né? Que você destacaria da tua trajetória, né, como uma contribuição para essa abordagem, né? Olha, uma coisa que eu trouxe para a Uhum, abordagem foi uma forma de se pensar diagnóstico. Porque até os anos 70, os gestalterapeutas eram contra diagnóstico. com uma fenomenologia, né? Tem uma crítica, né? Não traz nada para o paciente, vira uma lente para o terapeuta. E É uma explicação e não uma compreensão, né? Uhum. eu desenvolvi um conceito que é pensamento diagnóstico processual.
Primeiro, é um pensamento, cabeça do terapeuta. Diagnóstico, no sentido etimológico da palavra, conhecimento através de e ao longo do processo terapêutico. Então, diagnóstico não é dizer fulano é neurótico, fulano é borderline, beltrano é histérico, whatever. E sim, como é que ele está e como ele vai se desenvolvendo. Então, o diagnóstico acompanha o processo terapêutico, daí a palavra processual. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, mas claro, eu acho que é uma maneira de voltar naquilo que você já tinha mencionado também, né? Da paradoxalidade da mudança, ou seja, o diagnóstico é do processo transformativo, né? Pelo que eu estou entendendo, né? Na comparação consigo e com as, não sei se poderíamos dizer, as patologias da aparência, né? De como a gente se Amei. Patenteia isso, patenteia. Patologia da aparência. Mas é isso, é nessa linha que você tá pensando. É. Uhum. E os desafios, assim, que você estava falando da massificação, popularização, vulgarização, né? Como é que vocês fizeram esse manifesto, né? Tem um trabalho aí, 11 volumes, pela editora Sumos, né? Como é que vocês veem assim que a Gestalt terapia poderia se estabelecer melhor, né, nessa nova floresta, né, nesse novo ecossistema de psicoterapias, né? Porque tem essa avaliação, não sei se você concorda, né? Na época que eu tive aula contigo, a gente tinha uma sensação de maior diversidade, né, psicoterápica. Você tinha análise transacional, biodança, gestalt, fenomenologia, psicanálise, você tinha análise experimental do comportamento, cognitivismo chegando. Você tinha uma ideia assim de que nunca vou dar conta de tantos jeitos, né, de escutar. E hoje parece que a coisa virou ou psicanálise ou TCC, né? Quer dizer, se polarizou, né? Ou psicodinâmicas ou comportamentais. É o diagnóstico de muitas pessoas, o diagnóstico de empobrecimento, né, da diversidade, do ecossistema, né, psicoterápico. Como é que você vê esse mapa, né, se é que você concorda com isso, e por onde vai, né, a psicoterapia gestáltica? Eu penso, sempre disse isso, é uma abordagem psicodinâmica. Uhum, é um tipo de psicodinâmica. Uhum. Acho sempre muito importante reconhecer a importância que a psicanálise freudiana teve para o Peirce. E essa, inclusive, é uma dificuldade na leitura do livro, porque tem muita psicanálise nas entrelinhas. A prática é muito diferente. Nós não falamos em inconsciente, nós não falamos em pulsões, nós não falamos em interpretação by the way. Você sabe que o Freud nunca falou em interpretação? Ele falava em significado, Bedeutung, em Bedeutung, alemão. é verdade. E Deutung, né, que não é bem interpretação, você tem toda a razão. Uhum. É apontamento, é indicação, contagem até, mas de fato. Ele usa a interpretação, mas num sentido mais leve, né, menos conceitual, né, você tem razão. Não no mau sentido que os não psicanalistas atribuem à palavra interpretação, né? Eu penso que uma coisa importante nos dias de hoje é se fazer uma formação sólida e muita terapia pessoal.
Nós temos uma associação que se chama Associação Brasileira de Gestalterapia. Eu fui presidente no biênio 23-24 e na minha gestão a gente fez um grupo de estudos e discussão a respeito do que seria desejável numa formação em gestalterapia. Isso está publicado no site da ABG, porque tem gente oferecendo cursos gravados de 3 meses. Não dá para aprender, não dá. Eu estou com 52 anos de estudo e ainda estou querendo aprender. Uhum. Você também, né, Christian? Também. Eu tô lembrando, né? É do Pius, aquele livro Freud dentro e fora da lata de lixo? Né? Me ocorreu justamente Freud na lata, Pius na lata de lixo também, né? O que ele diz nesse livro? Qual que é a ideia central? O livro? Dentro e fora da lata do lixo tem até uma história com esse livro. É uma autobiografia. Ah, tá. Pius, acho que foi uma pessoa mal resolvida na vida. Ele tinha muita necessidade de plateia, ele no final da vida virou meio que um showman. Quando a Sumos quis publicar esse livro, eu me opus com todas as forças. Por quê? Nós estávamos começando com a gestalterapia, havia formas escritas nesse livro que eram dentro da lata do lixo. Tinha coisas fora da lata do lixo. Dessas eu gosto. Eu não gosto das da lata do lixo. Mas, à medida que a gestalterapia foi se tornando mais conhecida e foi se percebendo que ela tinha um excelente embasamento teórico, epistemológico, metodológico, aí eu falei, ok, pode publicar. Mas no começo eu fui contra pelos aspectos lixo. Legal, Lilian. Puxa, queria te agradecer muito aqui pela tua presença no canal, todas as perguntas respondidas. Agradecer de coração pela tua presença, sim, na minha formação também, pelo teu incrível, né, trajeto. E tamo junto. Tchau, querida. Obrigada pelo convite. Beijo. Beijo. E para maiores fragmentos gestálticos de showman, clique aqui no Aqueronta Movebo, que a gente vai na canoa da consciência, do awareness, juntos. Tchau, gente.